E a aula de hoje, então, é uma aula que inicia uma nova etapa do nosso curso, porque nós vamos começar a falar de estados nacionais específicos, da formação de determinados estados nacionais. Então, começamos falando dos movimentos de independência de uma maneira geral, percorrendo toda essa América Espanhola. E a partir de hoje, então, alguns estados foram escolhidos. Hoje vamos falar sobre a Argentina. Vocês vão ver que muitas questões que aparecem em relação à Argentina vão se manifestar de uma outra forma em relação a outros países também, e aí nós vamos, na medida do possível, estabelecer comparações entre esses casos estudados. Bom, a Argentina, em primeiro lugar, eu queria que vocês se lembrassem que viveu aquele processo de emancipação política muito capitaneado por Buenos Aires, pela junta de governo que se forma em Buenos Aires e que depois, em 1816, consegue reunir um congresso constituinte em Tucumã, mas os atores, essas lideranças políticas de Buenos Aires, muito à frente dessa estratégia de semear os princípios do Estado Nacional que se vislumbrava naquele momento. Essa Assembleia Constituinte se reúne em Tucumã em 1816 e proclama a independência formal das Províncias Unidas do Rio da Prata. Esse foi o nome que a Argentina assumiu nesse momento, as Províncias Unidas do Rio da Prata. E essa proclamação de independência dá início, então, aos trabalhos da Assembleia Constituinte, que promulga uma Constituição para o Estado Nacional, que ali nascia, e essa Constituição, então, surge no ano de 1819. Ela é promulgada no ano de 1819. E a Constituição carregava as marcas desse centralismo de Buenos Aires. Era uma Constituição que previa a formação de um Estado centralizado em Buenos Aires e Buenos Aires realmente com amplas prerrogativas para gerir o conjunto do território nacional. Vocês se lembram que nós tínhamos visto que Buenos Aires, inclusive, procurou estabelecer sua hegemonia sobre outros estados que antes pertenciam como colônias ao vice-reino do Rio da Prata, como Paraguai, como Uruguai, e que esses territórios foram perdidos. Então, aquilo que restou da Argentina, Buenos Aires procura controlar e afirmar realmente os seus poderes soberanos para gerir esse novo território nacional. Isso está na origem de uma disputa que vai marcar os primeiros 50 anos praticamente da história da Argentina. A origem de uma disputa que se manifesta entre dois projetos políticos com perspectivas, com interesses antagônicos. Um primeiro projeto, esse expresso por Buenos Aires e impresso sobre a Constituição de 1819, um projeto que ficou chamado, foi batizado como projeto unitário, o projeto dos unitários. E o próprio nome unitário é um nome que já sugere esse desejo de unidade, esse desejo de centralização. A esse projeto se opõe um projeto que expressava, em termos gerais, os interesses das províncias, das demais províncias do estado da Argentina, que procuram reagir a esse esforço de afirmação de hegemonia por parte de Buenos Aires. Esse projeto antagônico é o projeto conhecido como projeto dos federalistas. Os federalistas, que estão associados, como eu disse, em linhas gerais, às províncias do chamado litoral dos grandes rios, do Rio Paraná, do Rio Paraguai, e, ao mesmo tempo, as províncias do interior, contra Buenos Aires. O que acontece é que, em meio às campanhas de independência, o interior, as províncias do interior e do litoral foram bastante afetadas pelas guerras, pelos conflitos. E num primeiro momento após a independência, os unitários saíram fortalecidos, tanto é que eles conseguiram dar o tom à Constituição de Tucumã.
Nesse momento de desarticulação da economia argentina ao longo das guerras de independência, ocorre que os comerciantes ingleses vão ganhando espaço nas relações comerciais que tinham como base Buenos Aires. Buenos Aires, sediada às margens da Bacia do Prata, com acesso, portanto, ao Atlântico e, ao mesmo tempo, com acesso a esses rios que fluíam em direção ao litoral dos rios, né? Lembrando isso que o conceito de litoral dos grandes rios. E os comerciantes ingleses, então, afirmam a sua preponderância nas relações comerciais sediadas em Buenos Aires. E essas relações comerciais prosperam desde sempre, não são duramente afetadas pelas guerras de independência, ao passo que nas províncias essa recuperação econômica acontece de uma maneira um pouco mais lenta. E essa recuperação econômica vai levando as elites das várias províncias argentinas a buscarem se afirmar como pecuaristas e como produtoras agrícolas. A agricultura e a pecuária vão aos poucos ganhando força nas províncias. Mas Buenos Aires, do ponto de vista econômico, também sai à frente. E o que os unitários procuraram assegurar desde o início, que enfrentou a resistência dos federalistas, foram fundamentalmente três aspectos, três prerrogativas. A primeira delas, os unitários desejavam assegurar a livre navegação dos rios, ou seja, aliás, desculpem, ao contrário, né? Estou falando dos unitários agora. Os unitários procuravam assegurar o monopólio de Buenos Aires sobre a navegação dos rios, ou seja, que esses rios fossem navegados pelos comerciantes portenhos que levavam mercadorias vindas especialmente da Inglaterra para serem revendidas no interior da Argentina. Então, o monopólio sobre a navegação dos rios era algo que facilitaria a vida desses comerciantes que justamente lucravam com essa intermediação de produtos fabricados nesse momento, especialmente na Inglaterra. Então, o monopólio da navegação dos rios. Esse era um primeiro interesse a ser defendido pelos portenhos. Os federalistas, aí sim, pelo contrário, reagiam a essa aspiração portenha defendendo a livre navegação dos rios, ou seja, defendendo que o rio pudesse ser navegado por barcos, por comerciantes de qualquer uma das províncias, e isso daria às províncias também um lugar nessas relações de comércio, nessas relações de troca que se realizavam em outras regiões. Então, a questão da navegação dos rios era um primeiro ponto de disputa entre unitários e federalistas. Em segundo lugar, o que acontece é que Buenos Aires, por ser a sede do principal porto onde atracavam os navios que vinham de fora, que vinham da Europa, Buenos Aires queria assegurar para si as rendas alfandegárias, as rendas aduaneiras do Porto de Buenos Aires. Ao passo que as províncias e os federalistas defendiam que as rendas alfandegárias fossem compartilhadas com as províncias, fossem divididas entre as províncias. Afinal de contas, aquilo que entrava pelo Porto de Buenos Aires era depois distribuído, revendido nas províncias, e elas se sentiam então no direito de participar dessas rendas do porto, algo que naquele momento representava uma fonte de renda bastante substanciosa. Então, a questão da distribuição das rendas alfandegárias divide também Buenos Aires e as províncias e, portanto, alfandegárias, pus um N a mais. E divide, portanto, também os unitários e os chamados federalistas. Por fim, havia um último aspecto que dizia respeito às taxas alfandegárias protecionistas, as taxas de aduana que protegeriam os produtos internos manufaturados na Argentina.
Buenos Aires era a favor do livre comércio. Buenos Aires era a favor da ausência de tarifas protecionistas, ao passo que os federalistas, que essas elites das províncias, defendiam a proteção alfandegária, né? A proteção de impostos que recairiam sobre os produtos importados, e esses impostos, portanto, favoreceriam um desenvolvimento das manufaturas produzidas na Argentina, contra os produtos ingleses que eram importados em larga escala. Buenos Aires, portanto, defendia o livre comércio, e esse livre comércio comprometia a produção local, a ponto de um viajante que percorreu as províncias argentinas no início do século XIX comentar com certa surpresa que os gaúchos, os peões das fazendas na Argentina, usavam ponchos fabricados em Manchester. Isso era sinal dessa vitória nos primeiros tempos dos interesses de Buenos Aires em defesa do livre comércio. Essa disputa entre unitários e federalistas é uma disputa que atravessa, como eu disse, esse primeiro meio século da história nacional argentina. Num primeiro momento, voltando então à nossa cronologia, em 1819, as perspectivas dos unitários prevalecem e se manifestam no texto constitucional. Entretanto, já no ano seguinte, em 1820, acontece uma sublevação de federalistas, e esses federalistas tornam a Constituição de 1819 letra morta, ou seja, todo aquele texto baseado no liberalismo, um texto que tinha toda uma fundamentação teórica liberal e, ao mesmo tempo que afirmava essa centralidade de Buenos Aires, perde espaço, e a partir desse momento a Argentina entra em um momento de uma certa indefinição a respeito de um projeto nacional, de um referencial político que fosse capaz de se afirmar para o conjunto do território nacional. O que acaba preponderando nesses primeiros anos pós-1820 é aquilo que os federalistas advogavam, ou seja, um estado político, jurídico, econômico, cultural, em que se manifestava a fragmentação do território, a fragmentação do Estado, a descentralização política. Cada província tinha a sua própria dinâmica, tinha a sua própria elite poderosa. Essas elites das províncias é que vão ser chamadas, daqui a pouquinho a gente vai ver qual a origem dessa nomenclatura na própria história argentina, mas essas elites federalistas vão ser chamadas de caudilhos, né? São os caudilhos, em espanhol com 2 L's, que estão por trás do federalismo, e toda essa construção um pouco caricata que nós temos do caudilho está muito associada a isso que se projetou sobre esses homens, e isso fez parte da disputa entre unitários e federalistas, ou seja, os unitários ajudaram a configurar uma certa imagem depreciativa desse caudilho, e os caudilhos eram grandes fazendeiros, eram homens poderosos que tinham todo um carisma social, e setores populares orbitavam em torno deles, mantendo, segundo a historiografia tradicional, segundo, por exemplo, John Lynch, que nós discutimos na semana passada, e que é um dos autores que analisa esse cenário de coisas na Argentina pós-independência, mantendo com os setores populares relações clientelísticas. Então, aquele debate que nós tivemos na aula passada a partir do texto da Hilda Sábato, de que então o caudilho, o clientelismo, a manipulação, tudo isso seria a negação da República, essa leitura se aplica ao debate que nós vamos fazer na aula de hoje. Quer dizer, autores tradicionais enxergando nesse mundo a negação da República, e a historiografia revisionista, da qual eu escolhi um exemplo, a obra organizada pela Noemi Goldman e o Ricardo Salvatore, procurando repensar
a análise que nós fazemos dessa realidade. Para o John Lynch, portanto, essas relações clientelísticas com os setores populares eram relações que expressavam a transposição do modelo social originário do campo, da zona rural, das grandes fazendas, para o âmbito da política. O mundo social rural, marcado por essas grandes fazendas, por esses grandes proprietários que se chamam então de caudilhos, esse mundo rural teria servido de referência para a solução política que se dá à Argentina nesse momento. O nível da política seria, portanto, um desdobramento do tipo de relação social que prevalecia no campo. Essa é a interpretação do John Lynch. E é claro que nesse modelo de relações sociais rurais, que passam pelo caudilho, que passam pela grande propriedade rural, nesse modelo de relação não cabe a ideia do poder impessoal do Estado republicano. O caudilho, pelo contrário, ele exerce o seu poder nessa perspectiva de uma forma personalista, de uma forma arbitrária, e as instituições do Estado, as instituições públicas, são capturadas por esses interesses privados. São, portanto, instituições que o tempo todo se fazem permear por interesses particulares e, nesse sentido, elas perdem a sua condição de instituições republicanas, tal como deveriam ser. Então, o arbítrio, a violência, esse magnetismo da personalidade do caudilho que controla as pessoas, que amedronta as pessoas e que dessa forma, portanto, manipula as pessoas, essa figura do caudilho todo-poderoso seria a marca das relações políticas e institucionais nessa Argentina, onde o projeto unitário da Constituição de 1819 teria naufragado. E a leitura do John Lynch sobre esse cenário é, portanto, desse privilégio do modelo social do mundo do caudilho que impera para todas as outras esferas da realidade social. Vou deixar isso assim por enquanto, daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto para discutir de que maneira os historiadores hoje têm retrabalhado esse cenário. Fato é que a história da Argentina é bastante movimentada nesses anos 1820, e um governador da província de Buenos Aires, chamado Manuel Dorrego, federalista, portanto, aquela premissa que eu havia apresentado a vocês de que os unitários eram portenhos e os federalistas eram provincianos, muitas vezes também não se aplica à realidade, ela é frágil. Essa era uma tendência, mas o Manuel Dorrego é um governador federalista em Buenos Aires. E o Manuel Dorrego convida para assumir um cargo de destaque de um ministro das Finanças importante nesse momento, um homem chamado Bernardino Rivadavia, que era alguém ligado a essas elites portenhas, que tinham feito o movimento de independência, que tinham liderado o movimento de independência e que tinham mantido Bernardino Rivadavia com cargos de representação diplomática na Europa durante esse período todo. Então, Bernardino Rivadavia era um leitor de ideias ilustradas, um leitor de ideias liberais. Ele era, por exemplo, um entusiasta das ideias de Bentham na Inglaterra e conhecia o liberalismo inglês e discutia essas coisas. Um homem, portanto, que do ponto de vista do ideário, da formação política, estava mais próximo dos unitários do que dos federalistas. Mas alguém de muito prestígio, muito respeitado nesse ambiente, e um governador federalista o convida para retornar a Buenos Aires e assumir funções políticas no seu governo. Rivadavia volta para a Argentina, participa do governo de Manuel Dorrego e a sua projeção é tamanha que ele, no ano de 1826, acaba sendo nomeado pela Assembleia da Província de Buenos Aires, pela Assembleia Legislativa da Província de Buenos Aires,
o governador da província de Buenos Aires, e entendendo-se aí algo que não está plenamente resolvido do ponto de vista prático nesse momento, que ele teria também poderes ampliados em relação ao conjunto do Estado Nacional. Mas efetivamente ele assume um cargo político central em Buenos Aires no ano de 1826. E essa chegada do Rivadavia ao poder nesse momento é depois descrita pelos historiadores liberais, portanto, pelos historiadores que estão afinados com os unitários. E eles mais tarde começam a escrever a história da Argentina. Na aula passada nós falamos dessa história nacional que vai sendo escrita nos vários países ao longo do século XIX. Essa história nacional escrita na Argentina chama o governo de Bernardino Rivadavia de experiência feliz. Vejam só que expressão singela para se referir à chegada ao poder de um homem que retomava o projeto unitário, de um homem que encarnava aspectos fundamentais do projeto unitário. E a experiência feliz do Rivadavia é uma experiência feliz do ponto de vista dos liberais e, no entanto, extremamente fugaz, porque ele dura pouco tempo no poder. E eu vou contar aqui rapidamente um pouco da história do Rivadavia para vocês, porque isso é um momento fundamental desse jogo de forças e das reviravoltas e das apropriações que acompanham esse conflito entre unitários e federalistas ao longo do século XIX. O Rivadavia, uma vez à frente do poder em Buenos Aires, tem um projeto claro: transformar Buenos Aires em algo o mais próximo possível de Paris, o mais fiel possível ao modelo de Paris. Então, a historiografia fala que ele queria fazer de Buenos Aires uma Paris nos Pampas. E para isso era preciso, em primeiro lugar, fomentar a vida cultural, fomentar a vida intelectual, fomentar a educação. O Rivadavia estimula, por exemplo, que acontecessem veladas literárias em Buenos Aires, onde as pessoas pudessem se encontrar para falar de literatura, falar de poesia, falar de grandes ideias, um pouco naquele espírito do espaço público que nós discutimos na aula passada a partir do Habermas, né? Os cafés. Então, aquele ambiente dos cafés, da sociabilidade, o Rivadavia queria trazer para essa Buenos Aires dos anos 20 através dessas veladas literárias. Ao mesmo tempo, o Rivadavia lança o germen para a criação da Universidade de Buenos Aires, da UBA, que vocês bem conhecem, que continua aí firme e forte. A UBA é concebida nesse momento. Ela só vai ganhar força de fato mais adiante, quando depois de um longo exílio político, os liberais reconquistam o poder na Argentina nos anos 1860. Mas a UBA é concebida aí e a Universidade de Buenos Aires tem uma marca fundamental. Ela seria uma antítese, seria um contraponto à universidade colonial que havia na Argentina já há muito tempo, que era a Universidade de Córdoba. Córdoba era a cidade colonial por excelência, coisa que o Sarmiento vai discutir no Facundo, e lá havia uma universidade colonial com toda a cara da escolástica, dessa prevalência do saber revelado sobre o saber empírico, que foi uma discussão que nós fizemos na semana passada também. Claro, a Universidade de Buenos Aires estaria aberta a uma epistemologia moderna, a uma epistemologia ancorada sobre a ciência, sobre a razão. E ela seria o lugar, portanto, onde, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do conhecimento, uma nova ordem seria gestada. Era preciso que houvesse um espaço para que esse referencial de conhecimento pudesse florescer, e a universidade surge com esse espírito contra a Universidade de Córdoba. Ao mesmo tempo, o Rivadavia cria uma outra instituição, e essa sim tem um papel fundamental já de imediato, que foi o chamado Colégio
Então, primeiro eu só vou pôr aqui a Universidade de Buenos Aires, o Colégio de Ciências Morais, o chamado Colégio de Ciências Morales. E esse Colégio de Ciências Morales seria um colégio em Buenos Aires voltado para a educação secundária. E ele ofereceria a esses alunos que por lá passassem também uma formação laica, uma formação ilustrada, que fosse capaz de criar uma elite governante para essa Argentina moderna. Os jovens que comporiam essa elite precisavam ser formados já dentro desse novo ambiente intelectual moderno. E o Colégio de Ciências Morais, de fato, tem um impacto muito rápido sobre esse ambiente social portenho e dele saem alguns dos membros que vão compor a chamada geração de 1837. Daqui a pouco eu vou falar dela, porque a geração de 1837 é uma das responsáveis pela construção dessa imagem negativa do caudilho, é uma geração que incorpora essa crítica ao federalismo, e o próprio Sarmiento, que nós vamos discutir na segunda parte da aula, é um autor que não faz parte da geração de 37, porque ele era um pouquinho mais novo e ele nasceu numa província longínqua da Argentina, mas o Sarmiento se informa muito pela geração de 37, né? Ele se sente muito conectado às ideias dessa geração de 37. Então, de fato, o projeto do Rivadavia de formar jovens que estivessem sintonizados com um projeto liberal ilustrado para a Argentina tem um desdobramento importante. E o colégio é um colégio que tem uma vida longa na Argentina e tempos depois, a partir dos anos 1860, quando os liberais realmente se consolidam no poder, esse colégio vai passar a se chamar o Colégio Nacional de Buenos Aires. E nesse momento também Sarmiento, que chega ao poder e que tem um cargo importante como secretário de Educação e depois como presidente da República, vai ajudar a levar essa proposta para todas as províncias da Argentina e os colégios nacionais se difundem, se multiplicam, se espalham pelo território nacional. Mas a concepção do Colégio Nacional, que depois, em fins do século XIX, é o lugar por excelência onde se formam as elites na Argentina, as elites culturais na Argentina. Quem chega ao Colégio Nacional é quem, portanto, tem condições de assumir depois funções públicas de destaque.